Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus, né? E hoje eu queria falar mais sobre mais um paradoxo que a palavra de Deus nos apresenta, né? O que Jesus nos disse que nós precisamos ser pequenos para nos tornarmos grandes, né? Que nós precisamos realmente não querer as coisas da terra para receber as coisas do céu. Então, eu queria que você, antes de nós começarmos, nós orarmos antes. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco a nos orientar. Vamos orar? Querido amado Deus, pedimos que o Senhor nos oriente agora ao estudar a Tua palavra, que venhamos compreendê-la segundo a Tua vontade. Nós rogamos isso em nome de Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria compartilhar uma tela aqui para vocês, e eu vou compartilhar só um pouquinho. Então, meus queridos, eu queria contar a história desse homem aqui, chamado Diógenes. Na realidade, ele é um filósofo, né, que ele vem da escola dos cínicos, que pregavam a ideia de viver de forma simples, e você não precisar viver com muitas coisas, né? Ou viver com o mínimo possível. Por isso que ele vivia dentro de um barril, e a única coisa que ele tinha era algo para tomar água, e tinha os seus cães, era isso que ele vivia. Diz a história de que um dia ele estava num lugar e viu uma criança tomando água com a mão. O que ele fez? Aquele recipiente que ele tinha para tomar água, ele deu para outra pessoa, e disse o seguinte: se eu não preciso daquilo, se eu não preciso viver com mais nada, só preciso viver com aquilo que é essencial, né? Isso impressionou o imperador, que era Alexandre o Grande na época. Alexandre o Grande quis conhecer Diógenes e foi até ele. E quando ele foi, o Alexandre perguntou para Diógenes: olha, o que você quer? O que você gostaria de ter? Eu estou disposto a dar tudo o que você quiser. E aí o que aconteceu? Diógenes falou o seguinte: a única coisa que eu quero é que você saia da minha frente aqui, se afaste um pouquinho, porque o sol, eu estava tomando um sol e agora você atrapalhou esse banho de sol meu. Diz que Alexandre o Grande ficou impressionado com aquilo, né? E voltou com seus soldados. E o que aconteceu? Os soldados começaram a rir daquela situação. Mas Alexandre o Grande tinha aprendido uma grande lição, segundo a história. Não é necessário muita coisa para a gente viver, né? E a palavra de Deus, Jesus, nos apresenta lá na palavra dele, lá no livro de Mateus, capítulo 19, algo que é bem interessante, que Jesus vem falar sobre a necessidade de nós vivermos e darmos o verdadeiro valor às riquezas, aos bens. E lá no capítulo 19, verso 24, Jesus nos diz o seguinte: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Olha só que interessante. Jesus estava dizendo para os discípulos aqui algo que chamou a atenção deles. E eles haviam entendido ali no contexto de que havia um jovem que havia ido até Jesus, perguntado para ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus havia dito para ele, sabendo que ele amava as riquezas, dito o seguinte: vende as tuas coisas e segue-me, né? E aí Jesus diz isso. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo e ficaram se perguntando: puxa, quem que pode entrar no reino de Deus? Jesus estava dizendo para eles: olha, dê o verdadeiro valor às riquezas, né? As riquezas não são tudo que a gente pode ter aqui na Terra. Não é isso. Não é isso que deve ser a nossa vida. Era isso que Jesus queria ensinar, né? E é interessante, né? Os discípulos ficaram pensando: como pode? Será que é possível alguém entrar no reino dos céus? E aí o que acontece? Jesus disse: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus queria dizer é que é algo impossível. Se alguém valoriza realmente as riquezas, é impossível entrar no reino dos céus. Sabe o que acontece?
Algumas pessoas querem ter as riquezas e, ao mesmo tempo, querem ter o reino dos céus. E é por esse motivo que elas aumentam, talvez, a agulha delas. E colocam um camelo ali para que qualquer camelo possa entrar. Né? Ou elas fazem o contrário, diminuem os camelos para que qualquer camelo possa entrar em qualquer agulha. Né? Na realidade, meus queridos, Jesus quer dizer para nós o seguinte, que não tem como você servir a dois senhores. No capítulo 6 de Mateus, vamos lá, capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando do mesmo assunto, mais uma vez. Né? E lá no verso 19, Jesus diz o seguinte, ó, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça ou a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí está... porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, meus queridos, o nosso coração deve estar realmente no céu, no caminho de Deus, no que Deus está preparando para nós, porque esse é o melhor caminho. Sempre foi assim e será sempre assim. É ou não é, meus queridos? E Jesus está dizendo também uma coisa importante, porque muitas pessoas colocam as coisas aqui da terra, os bens materiais, a finança, acima de Deus. Esse é o grande problema. Ou seja, esse acaba sendo o Deus de muitas pessoas. No mundo que nós estamos vivendo, o grande Deus hoje das pessoas são as riquezas mesmo, são os bens. Hoje, a grande verdade é que as pessoas, a sociedade hoje valoriza as pessoas que têm bens. Né? Valoriza as pessoas que têm uma boa conta bancária. Né? Mas, na realidade, o reino dos céus não é composto de pessoas que têm bens ou que têm a conta bancária. O reino de Deus é composto de pessoas que aceitaram o evangelho verdadeiro, Jesus Cristo como Salvador. E a partir daí vivem uma nova vida ao lado dele. Né? E é por isso que Jesus, lá no capítulo 6 mesmo de Mateus, verso 24, diz o seguinte, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que isso é cada vez mais comum. Na sociedade que nós estamos vivendo, as pessoas elas realmente estão valorizando aquilo que é o ter. Né? E isso, eu tenho ficado preocupado em ver cada vez mais isso uma realidade, às vezes, em algumas igrejas. Né? Na realidade, existem igrejas que são realmente materialistas. A grande verdade é que hoje se prega um evangelho falso, dizendo de que você, ao se aproximar de Deus, terá grandes riquezas. Né? E Jesus, ele nunca disse isso. Né? Ele disse que ao lado dele nós estaríamos tendo o que era necessário para a nossa vida. Né? Quando o Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está falando o Senhor é o meu pastor e tudo ele me dará. Não, ele está dizendo o seguinte, e nada me faltará. O que eu precisar eu terei, é claro que eu terei. Né? Mas eu não terei tudo. Eu não terei tudo que eu quero. Eu não terei tudo que o mundo pode me oferecer. Né? Então, por esse motivo, eu e você precisamos realmente entender que as riquezas não é algo também ruim, por um outro lado, né? Você ter dinheiro não significa que é algo ruim. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo que as riquezas têm que ocupar o lugar certo. Mais uma vez eu repito. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Né? Então, meus queridos, você pode sim ter riquezas. Você pode sim ser abençoado em receber riquezas. Mas essas riquezas não podem ser a maior riqueza que existe no seu coração. A maior riqueza que existe no seu coração tem que ser realmente
o desejo de cada vez mais estar mais perto de Cristo, estar se preparando para o dia em que ele virá a essa terra. Esse deve ser o seu desejo. Sabe o que acontece, meus queridos? E hoje em dia, o que acontece hoje em dia é igual à história do burro e a cenoura. Vocês vão entender. Conta-se a história de que tinha um homem que ele tinha um burro, mas ele só andava se tivesse uma cenoura à sua frente, né? E o que acontece? Como esse burro empacava várias vezes, esse senhor teve a ideia de fazer uma vara e colocar a cenoura sempre à frente. O que acontecia? O burro sempre andava. Andou, sempre ele andava porque o burro sempre estava atrás daquilo que ele desejava, do objeto que ele desejava, né? Que era ter a cenoura. Né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Cada vez mais nós nos assemelhamos como esse burro, sabe? Nós queremos ter as coisas e quando nós temos, nós conquistamos aquilo, mas nós queremos mais, porque essa é a minha e a tua natureza, né? Existe um filósofo também que ele fala uma coisa bem interessante. O nome desse filósofo é Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer. Ele diz o seguinte: existe uma oscilação na vida, que é a ânsia de ter e o tédio de já possuir. Né? Essa é a grande verdade. Quando você luta para ter alguma coisa, luta para ter um carro, os especialistas dizem que essa alegria de ter um novo carro, ela dura 45 dias. Depois você se acostuma com ele e daí já começa a pensar em ter outra coisa. Você luta para ter a sua casa, você luta para ter as coisas. E daí quando você conquista, o tédio de já possuir vem. E aí você quer outra coisa. A grande verdade, meus queridos, é que a única coisa que pode preencher o nosso coração é a verdade de Jesus Cristo, morto, ressurreto, que hoje intercede por nós lá no céu e que um dia virá para nos buscar. Isso sim, isso vai preencher a sua vida de verdade. Isso vai mudar a sua vida de verdade. A minha é a sua vida, né? Conta-se a história de 1933, depois da depressão que houve lá nos Estados Unidos, uma grande depressão, uma grande crise, né? Havia um rapaz que tinha mais ou menos os seus 19 anos de idade, na realidade em 1929, George Bernard Sean. Ele era um rapaz que ele trabalhava ele trabalhava numa rádio, mas a grande verdade é que o desejo dele era ser cantor, viver da música, né? E aí ele surgiu no coração dele, surgiu a oportunidade, na realidade, algo que já estava no coração dele, que era de ele cantar músicas, aquilo que ele sempre sonhou. Mas, como ele era um rapaz que temia a Deus, ele entendia que a música deveria servir realmente para louvar a Deus. Simplesmente para louvar a Deus. Só que a proposta que surgiu para ele era uma proposta de ele cantar músicas seculares. E ao chegar em casa, ele estava inquieto naquela situação, tinha que dar a resposta para esse emprego. Então ele se aproxima, ele chega em casa e a sua mãe se aproxima dele e entrega um poema de uma pessoa que fala sobre a preciosidade de Deus. Ao tomar aquele poema, ele foi até o piano e compôs uma música, que é uma música muito conhecida hoje e que tem no Inário Adventista. Jesus é melhor, né? Do Inário Adventista. E ele compôs aquela música e naquele dia ele decidiu não aceitar a proposta e realmente só cantar a música, abrir a sua boca para cantar, para compor as músicas que louvassem a Deus. Né? Billy Graham, depois de algum tempo, chamou ele para ser um dos juntamente nas cruzadas evangelísticas que Billy Graham fazia, sempre convidava ele para ser o cantor
nos momentos, logo depois da pregação, nos apelos, para que ele cantasse. Né? Interessante que ele morreu em 2013, com 104 anos de idade. Né? Que história, que interessante, né, meus queridos? Essa história. Ele decidiu não servir às riquezas, mas servir a Deus. Né? Ele decidiu não ser escravo das riquezas. É interessante que quando as pessoas colocam as riquezas acima de tudo, elas se tornam realmente escravas das riquezas. Mas esse homem não. Meus queridos, que você decida realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que tenha colocado as riquezas acima de tudo e por esse motivo não tem sido fiel a Deus através dos dízimos, das ofertas. E é interessante que a partir daí nós medimos realmente nós conseguimos perceber um pouco da nossa espiritualidade, quando nós olhamos realmente a nossa fidelidade através dos dízimos, das ofertas também. Né? Você pode ser fiel a Deus. Se você decidir hoje servir a Deus acima de todas as coisas. Né? Buscar o reino dele em primeiro lugar. E esperar que as outras coisas sejam acrescentadas. Deus abençoe você e a sua família.